Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam tranquilos e serenos. Bom, dando continuidade aqui ao nosso estudo do livro do Iceberg, né? O nosso livro do Iceberg, esse danado desse livro aí, a gente está tentando assim explicar de maneira bastante facilitada, né? Se é que a gente pode dizer que tem alguma facilitação nessa obra-prima desse livro. É, com relação à introdução à física quântica. Bom, a gente já se encontra no capítulo 2 e no capítulo 2 nós estamos trabalhando com fótons. Na aula passada nós trabalhamos com efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico, ele abriu portas para entender uma porção de outros experimentos envolvendo esses tubos de raios catódicos, e um deles é com relação ao raio-x, a produção e a emissão de raio-x. Bom, o que esse raio-x tem de especial? Bom, na verdade, o raio-x foi descoberto por Wilhelm Röntgen, eu não sei se a pronúncia é essa, em 1895, que é esse camarada que está nessa foto embaixo aí. Inclusive, ele mandou a esposa dele colocar a mão, né, lá no aparato que ele tinha construído, e até o anel dela saiu aí no raio-x. Ele morreu aí, provavelmente de câncer, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ele morreu de câncer, porque na época ele não sabia que esses raios-x eram nocivos, né? Hoje a gente sabe que sim, mas na época não se sabia, né, do quão perigoso o raio-x era. Mas vamos para o que interessa. Como é que é uma máquina de raio-x moderna hoje? Como é que ela se processa? Então eu vou tirar a foto do Röntgen aqui, porque eu vou precisar desse espaço aqui. O aparato ele é o seguinte, ele tem um anodo que está aqui, né? Esse anodo positivo, ele é feito de algum metal, pode ser alumínio, pode ser prata, pode ser molibdênio, não interessa. Tá? Mas esse metal ele vai ter um papel crucial aí no que está por vir. Ele tem o catodo, que está aqui. Esse catodo, na verdade, se vocês perceberem aí de azul, existe uma resistência que a função dela é aquecer esse catodo para haver a emissão de elétrons. Então, o que acontece quando existe essa emissão de elétrons? Vamos desenhar os elétrons aqui. Os elétrons, então, começam a sair dessa placa e ir em direção ao anodo. Só que o negócio é o seguinte, eles vão com uma velocidade altíssima. Por quê? Por causa desse potencial acelerador aqui. Ó. Essa diferença de potencial entre os dois polos, entre o cátodo e o anodo, elas fazem com que os elétrons saiam em velocidades altíssimas. O problema é que quando o elétron chega aqui, ele desacelera bruscamente. Essa desaceleração brusca vai fazer com que apareça uma emissão, e essa emissão o Röntgen na época não sabia o que era e chamou simplesmente de X, ou seja, uma incógnita, uma emissão ainda desconhecida, por causa dessa desaceleração brusca do elétron. Bom, mas o que isso tem de novo? Bom, o que tem de novo, na verdade, talvez se você pensar classicamente, não seja tão absurdo assim, porque uma vez que você coloca uma carga em movimento, essa carga, além de campo elétrico, ela vai ter um campo eletromagnético, então ela vai ter uma emissão. Então, mesmo se você pensar classicamente, o fato de um elétron em movimento emitir alguma radiação não chega a ser tão absurdo assim. Mas a ideia do efeito fotoelétrico mudou um pouco essa concepção, porque a ideia de Planck da quantização de energia e assim endossada por Einstein na explicação do efeito fotoelétrico nos dá a entender com mais que essa produção de raio-x ela também é uma emissão quantizada. Mas como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente precisa determinar algumas características desse raio-x. Esses elétrons, por exemplo, a velocidade que eles atingiam era em torno aí de, deixa eu mudar a cor da canetinha, essa velocidade do elétron, então vou colocar aqui, ó, velocidade do elétron, ela era aproximadamente 10% da velocidade da luz, tá? 0,1 C. Beleza? Então eles chegavam nesse anodo aqui, nessa parte, com 10% da velocidade da luz. 10% da velocidade da luz é muita coisa.
Então, na hora que você desacelerava bruscamente esse elétron, dava aquela freada no movimento do elétron, esse elétron emitia uma radiação com um comprimento de onda muito pequeno. Pra você ter ideia do quão pequeno é esse comprimento de onda, o comprimento de onda do raio-x, então vamos colocar assim, ó, lambda do raio-x, ele é muito menor, cara, que o comprimento de onda da luz, por exemplo. Para vocês terem ideia do quão pequeno é esse comprimento de onda, hoje a gente sabe que esse comprimento de onda do raio-x ele está em torno de 0, da ordem de nanômetro, se não me engano, hein? Mas ele deve estar em torno aí da ordem de 0,1 nanômetro, né? Alguma coisa, um angstrom, na verdade é angstrom, sim. Então esse comprimento de onda aí do raio-x, ele é aproximadamente aí algo em torno de um angstrom. Só que a gente hoje trabalha mais com o nanômetro, né? O nanômetro é o novo metro, né? O nanômetro hoje vai virar um nano MKS. Porque hoje tudo que se refere à física do universo pequeno, né, do universo quântico, a gente trabalha em escala nano, né? Lembrando aos navegantes aí que nano é 10 elevado a menos 9, né? A nanotecnologia, tudo agora é nano. Nano agora caiu no conhecimento do público geral, né? Então, talvez hoje falar em nano não é tão absurdo assim mais. Bom, mas com esse comprimento de onda do raio-x sendo uma coisa bem pequena, bem assim, difícil, uma das principais preocupações era tentar saber se isso era realmente um fenômeno ondulatório. E para ser um fenômeno ondulatório, ele tem que sofrer, ele tem que estar sujeito, né, ao comportamento ondulatório. Quais são os comportamentos ondulatórios? Reflexão, refração, difração, interferência, tá? Então, como é que eu vou conseguir provar que isso é uma onda com esse comprimento de onda tão, assim, ínfimo, tão pequeno? Bom, eu não sou. É claro, eu estou dando aula já para aluno avançado em física, mas não custa lembrar alguns detalhes, né? Então, talvez a pessoa não esteja tentando alguns detalhes. Para você conseguir uma difração, para você ter sucesso em ter uma difração, é necessário que você tenha aqui, por exemplo, um aparato, aqui, uma coisa bem grosseira para a gente tentar entender difração. Suponhamos que vem aqui agora uma frente de onda. Então está vindo uma frente de onda aqui e essa onda vai sofrer difração. Você montou esse experimento, né? Bom, para essa difração ocorrer de fato, é necessário que aqui, ó, essa fenda ela tenha um diâmetro, algo assim, que seja da ordem ou bem menor que o próprio comprimento de onda. Então, esse diâmetro, ele tem que ser aproximadamente, vamos colocar de outra forma, ele tem que ser menor ou igual ao comprimento de onda que você está planejando que sofra a difração. Então, eu sei que todo mundo está careca de saber disso, o pessoal aí já que está fazendo essa matéria certamente já fez fundamento de oscilações ópticas e ondas, né, e sabe que o comportamento para difratar uma onda tem que haver essa condição. Entretanto, quando se trata de raio-x, essa tarefa não é uma tarefa fácil. Por quê? Como que você vai construir um aparato que tenha um diâmetro dessa magnitude? Ainda mais nessa data, né? Bom, eu não vou nem ser tão radical e falar que isso foi no final do século XIX, não. Mas um camarada chamado Max van Laue, deixa eu colocar o nome dele aqui, ó, o Max van Laue, em 1912, se não estou enganado, 1912 foi quando construíram o Titanic, né, pra você ter ideia. O Max van Laue, ele conseguiu, ele teve uma brilhante ideia. Pô, ao invés da gente construir uma coisa artificial, vamos usar uma coisa natural para servir como rede difratária.
E essa coisa natural, nada mais, nada menos, é do que um cristal. Por quê? Ora, porque essa distância de um angstrom, isso aqui, isso é uma distância interatômica, né? Então, nada melhor do que pegar um cristal, vamos pegar, sei lá, talvez um cristal de sódio, alguma coisa nesse sentido, que se a gente observar a estrutura cristalina, é uma estrutura muito bem organizada, né? Não é à toa que chama sólido cristalino, por causa dessa estrutura, dessa ligação forte, né, entre as moléculas e, assim, fortemente organizada, né? Talvez a gente consiga fazer com que esse raio X desconhecido sofra uma difração. E ele obteve sucesso. Porque imagine só, eu vou desmanchar aqui agora esse aparato que eu desenhei aqui para difração, só para a gente poder agora entender o que está por vir. Suponhamos que a minha frente de onda agora, o meu raio-x, ele esteja chegando dessa forma aqui. Ó. Então tá vindo uma frente de onda aqui. Bom, vamos primeiro entender como é que funciona essa estrutura cristalina. Aqui eu tenho um primeiro plano espalhador. Tá? Aqui eu tenho um segundo plano espalhador. Terceiro e por aí vai. Tá? Esses são os planos espalhadores do cristal. E de repente me chega uma emissão aqui de raio-x dessa forma. Então deixa eu trocar aqui, eu vou colocar uma canetinha laranja para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Então me chega aqui um raio-x, pá. Hoje eu tô com a mão meio assim, não está funcionando a questão da ré. Agora sim, ó. Então chega aqui uma emissão de raio-x e ela vai ser refletida, né? Digamos assim, tá aqui. Então chegou aqui uma frente de onda de raio-x e foi refletida. Esse foi o primeiro raio. Suponhamos que venha um segundo raio aqui agora e que esse raio vá pegar no segundo plano de difração, que seja aqui. E ele vai, evidentemente, também ser espalhado, né, dessa forma. Então vou tentar aqui acompanhar certinho. Pronto. No segundo plano espalhador. A gente tem que tomar um certo cuidado aqui, pessoal, porque lá do seu Fundamentos de Oscilações Ópticas em Ondas, você aprendeu que quando você tem uma reflexão, né, a primeira lei da reflexão, né, você tem aqui um plano refletor, aí me chega aqui um raio, esse raio vai ser refletido, né? Aí você tem o costume de traçar aqui uma normal a esse plano e analisar esse ângulo aqui com esse outro ângulo aqui. Não, tá? Aqui nós vamos mudar um pouco isso porque vai ficar um pouco complicado pensar dessa forma. Então nós vamos sempre analisar o ângulo θ em relação ao plano espalhador, ao plano dos cristais. Vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo isso. Porque se esse ângulo chega aqui, evidentemente ele vai chegar aqui. Ó. A gente precisa ver a diferença de caminho entre o primeiro plano espalhador e o segundo plano espalhador. Por quê? Porque para ele interferir, para ele difratar e ter uma interferência construtiva, por exemplo, eu tenho esse primeiro raio aqui, vou chamar de raio 1, e esse aqui de raio 2. O raio 1 ele tem que interferir construtivamente com o raio 2 para formar essa difração. E para ele interferir construtivamente com, né, o raio dessa primeira camada interferir construtivamente com o da segunda camada, em caminhos ópticos diferentes, eles têm que ser múltiplos inteiros desse comprimento de onda. Ah, mas como assim, Fernando? Não é difícil de ver isso, não. Presta atenção aqui. Qual que é a diferença de caminho entre o primeiro e o segundo raio? Se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, tomar isso aqui como referência e perceber que esse raio aqui que espalhou desse outro que está fazendo 90 graus aqui, e da mesma forma aqui também. Então eu quero saber qual é a diferença do caminho entre o raio 1 e o raio 2. A diferença de caminho entre o raio 1 e o raio 2 é essa aqui. Ó. É esse ponto aqui. Isso foi o que o caminho 2 teve a mais do que o caminho 1. E para ele interferir construtivamente um com o outro,
eles têm que ser múltiplos inteiros desse comprimento de onda aí do raio-x. Mas, Fernando, peraí, eu ainda não estou entendendo. Simples. Se isso aqui vale x e isso aqui vale y, por exemplo, tá? E esse ângulo θ, ele se repete aqui, ó, ângulo θ, e aqui também é ângulo θ. Se eu fizer o seno desse ângulo, vocês estão vendo um triângulo retângulo, deixa eu dar um zoom aqui, vocês estão vendo um triângulo retângulo aí, não é possível, né? Então aqui tem um triângulo retângulo e aqui tem outro triângulo retângulo. Se eu fizer o seno desse θ, eu vou ter o cateto oposto x sobre a hipotenusa. A hipotenusa é essa parte aqui, ó. Aliás, deixa eu achurar aqui de uma maneira mais pedagógica, né? É aqui, ó. Aqui está a minha hipotenusa. Perfeito? Então, o que acontece? Se eu fizer o seno desse θ ali para aquele ângulo, eu vou ter o cateto oposto, seja x, seja y, dividido pela hipotenusa. E essa hipotenusa, nada mais, nada menos, é a distância entre os planos espalhadores. Então, vai ser x sobre d. Se eu quiser saber o caminho x, x é d seno θ. Ah, mas para y, idem. Pensa bem, se você olhar agora só o triângulo y, vou colocar ele aqui no cantinho, você vai também fazer seno de θ igual a y sobre d. Então, na verdade, x é igual a y nesse sentido aí. Tá legal? Então, se você quiser saber a diferença de caminho, que eu vou chamar simplesmente agora de ΔL, ela tem que ser 2 vezes essa distância vezes o seno do ângulo que a frente de onda está fazendo com o plano espalhador. Então, para deixar bem claro, para que haja essa construção entre o primeiro raio e o segundo raio, que eles interfiram construtivamente, a diferença de caminhos ópticos tem que ser múltiplos inteiros. Tá? E essa diferença nós acabamos de achar, esse ΔL aí, tem que ser múltiplos inteiros do comprimento de onda. Então, que fique bem claro que isso aqui, ó, é 2D vezes o seno de θ, na verdade, tem que ser igual a n, esse n é um múltiplo inteiro, do comprimento de onda do raio-x. Perfeito? Bom, na prática, isso aí teoricamente, mas na prática o que importa, esse n aqui, ó, deixa eu achurar ele aqui, esse n, na verdade o que importa é só o primeiro comprimento de onda, o primeiro máximo, que a gente vai chamar de máximo de Bragg. Tá? Esse primeiro máximo de Bragg é que vai importar. Então, de uma maneira geral, tá, a gente já pode simplificar essa situação nossa aí de uma seguinte maneira. Esse 2D seno θ é simplesmente, aproximadamente, o comprimento de onda de x, para que haja uma interferência construtiva. Perfeito? Então, os outros máximos, na verdade, né, eles são muito pequenos em relação ao primeiro, então eles são praticamente desprezíveis. Tá? Então, a existência, né, vamos concluir dessa forma, a existência desses máximos de Bragg, na verdade, eles deram a evidência que faltava para falar que esse raio-x ele é uma onda. Perfeito? Bom, dando continuidade aqui agora. A gente precisa agora ver qual é a aplicabilidade que isso tem. A primeira aplicabilidade, na verdade, ela vem da questão do número de Avogadro. Acredite ou não. Na verdade, alguns anos mais tarde, se não me engano, em 1925, o Compton, que é o assunto da nossa próxima aula, nós vamos ver o espalhamento Compton, ele resolveu montar um aparato de trocar esse sistema de colocar um cristal para fazer o raio-x difratar e resolveu colocar uma rede de difração de fato. Porém, conforme eu já disse antes no início desse vídeo, montar um aparato com uma rede de difração que seja dessa ordem aqui de 1 angstrom, não é uma tarefa fácil. Mas o Compton teve uma brilhante ideia. Suponhamos que ele tem, então deixa eu só colocar o nome dele aqui, ó, Compton. Ele teve uma brilhante ideia. Uma vez que você tem a sua rede de difração dessa forma, né, digamos assim,
essa distância aqui é muito grande. Aí o que, a brilhante ideia que ele teve foi o seguinte, então suponhamos que ele tem a sua rede de fração, ao invés de colocar ela assim bem de frente ao aparato, ele foi inclinando ela. Uma vez que você inclina essa rede de difração, você está diminuindo aqui para o raio-x, então suponhamos que a rede de difração agora esteja inclinada, o raio-x então vai pegar um comprimento de onda bem pequeno, uma vez que você está inclinando ela nesse plano assim, em relação ao raio que está vindo aqui em direção à rede de difração. Entenderam agora? Essa foi a grande sacada do Compton. Olha, então vamos tentar fazer isso. Porque na época, eles utilizaram uma fórmula, deixa eu só apagar aqui para eu poder explicar aqui. Eles utilizaram uma fórmula que dependia do número de Avogadro. Ou seja, uma das aplicabilidades dessa difração de Bragg era identificar substâncias, né? E essa fórmula, ela dava mais ou menos isso aqui. Opa, uau, o Röntgen voltou. Essa foto, ela dá essa fórmula, na verdade, ela dava alguma coisa nesse sentido assim. A distância entre os centros espalhadores, essa distância aqui, deixa eu colocar uma figura aqui em evidência, ela dependia do número de Avogadro de acordo com essa relação. Raiz cúbica da massa molecular do cristal envolvido, tá? Dividido por 2 vezes a densidade desse cristal, vezes o número de Avogadro. Só que os resultados que eles estavam achando eram absurdos, porque eles estavam errando assim coisa de 2 ordens de magnitude. E essas 2 ordens de magnitude sugeria que a energia com que esses elétrons estavam sendo acelerados, ou seja, essa energia aqui, não poderia ser apenas dessa ordem de 35 keV. Tinha que ser muito maior do que isso. Então, eles tiveram a sacada do seguinte, olha, esse negócio não tá legal não. Aí veio o Compton com essa ideia, falou, vamos montar essa rede de difração e vamos ver qual é que é. Vamos ver como é que se comporta esse raio aí. E na hora que ele conseguiu montar essa rede inclinada e que ele conseguiu melhorar, aprimorar, né, os valores, ele percebeu que o número de Avogadro, não é que ele estava errado, mas que ele precisava também ser corrigido. Então, veja bem, a primeira aplicação, né, em 1925 dessa difração de raio-x foi corrigir esse número de Avogadro. Porque esse número de Avogadro ele foi estabelecido pelos químicos usando balanças. E as balanças naquela época não tinham a precisão necessária, eu acredito que hoje também poucas balanças têm essa correção necessária, né, essa precisão, para poder determinar esse número de Avogadro. Só um pequeno detalhe, pessoal. O Compton ele inclinou essa rede de difração em apenas 0,01 radianos. Isso já foi o bastante para fazer com que esse raio-x difratasse. Beleza? Então já não existia agora a menor dúvida de que o raio-x era um fenômeno ondulatório. Tá? Então a primeira aplicabilidade, ele identifica o material. Tá? Essa é uma aplicabilidade. Desde que eu saiba qual é o material que eu estou utilizando, eu sei a massa atômica dele, o número de Avogadro, sei a densidade dele, eu consigo achar o comprimento de onda. Uma vez que eu tenho um comprimento de onda, também eu posso identificar o material. Eu posso calcular, bom, o comprimento de onda desconhecido, ou seja, se eu mandar um feixe que não seja monocromático, mandar um feixe branco, né, um feixe com vários, policromático, eu consigo identificar o que tem naquilo ali. Uma das identificações disso aí é muito utilizada em astrofísica. Por exemplo, alguns satélites que são, na verdade, telescópios de raio-x, né, eles utilizam desses máximos de Bragg para poder determinar. Eu vou colocar aí na edição do vídeo uma foto de um paper, né, que eu trabalhei até na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa emissão de raio-x para poder identificar substâncias que têm determinados aglomerados, né, na região interaglomerar, na região interestelar e por aí vai. Então, observa-se com raio-x, com laboratórios de raio-x para isso, laboratórios, evidentemente, em satélites, que são chamados, na verdade, espectrômetros de raio-x, né? E
A terceira aplicabilidade é identificar a estrutura cristalina que você está lidando. Olha, então vou colocar lá, eu não sei que elemento é esse. Coloca aí então no espectrômetro de raio-x e vamos ver qual é que é. Ou seja, utilizando esses estratagemas aí dessa difração de Bragg, a gente tem a identificação de estruturas. E uma das, talvez vocês não saibam, mas das consequências dessa identificação de estruturas foi feito por Watson e Crick nos anos 50, se não me engano, 1953, do DNA, da estrutura do DNA. Bom, a descoberta do DNA, de uma forma geral, foi utilizando aí esse dispositivo de difração de Bragg. Tá? Eu tô falando de Bragg aqui, mas eu nem anotei o nome dele, tá? O Bragg tá aí, ó, com 2 Gs, tá? Foi o cara que, assim, ele basicamente foi a primeira pessoa a sugerir esse experimento aí com utilizando cristais para difratar raio-x. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa situação. Então, como que esses máximos, eu falei aqui agora desse comprimento de Bragg aqui, né? Como que esse comprimento de Bragg, eu falei que só o primeiro importa, como é que ele vai utilizar? Bom, eu acabei de colocar a foto aí de um paper utilizando dados radioastronômicos para poder identificar o que tem em uma determinada região utilizando o raio-x. Esse máximo de Bragg, ele funciona da seguinte maneira. Então vamos colocar um gráfico, para variar um gráfico. Vamos colocar um gráfico aqui que seja esse eixo dedicado à intensidade e esse outro eixo aqui dedicado à frequência. Então eu tenho aqui nu, frequência, e aqui eu tenho a intensidade do raio que eu estou pegando, tá? Que estou medindo. O esperado, então vamos colocar aqui, ó, o esperado seria essa curva de vermelho aqui, ó. O esperado seria que a intensidade fosse abaixando à medida que você fosse indo com a frequência e indefinidamente. Isso pensando classicamente na situação. Então, o esperado no clássico para esse raio-x era isso, tá? Mas, na prática, o que ocorria era isso aqui. Eu vou colocar de azul primeiro. Na hora que eu chegava aqui nesse anodo, se esse anodo fosse, por exemplo, sei lá, alumínio, tá? Suponhamos que esse anodo aqui fosse feito de alumínio. Aí aparecia um pico. Lembra lá do máximo de Bragg? Um primeiro pico aqui, depois vinham outros picos aqui, e ele caía vertiginosamente para uma frequência que aqui nós vamos chamar de frequência máxima. Olha, essa frequência máxima que eu acabei de colocar aí, ela advém basicamente daquela ideia do efeito fotoelétrico. Porque não é absurdo você pensar isso. Esses elétrons, eles eram acelerados, né, com uma energia que era dado, então a energia do elétron era dada pela carga do elétron vezes a voltagem aplicada. E isso aí, com aquela ideia do efeito fotoelétrico, que Einstein foi lá e deu aquele maravilhoso pitaco, ele falou o seguinte, olha, essa energia, ela segue a quantização de energia proposta por Planck. Então, o que acontece? Essa energia aqui, ela tem que ser o H vezes a frequência. Se eu tenho aí essa velocidade máxima do elétron quando ele chega lá no anodo, ou seja, ele vai ter essa energia máxima, é porque ele tem um pico máximo. E esse pico máximo cai por quê? Porque o elétron é desacelerado. Inclusive, essa desaceleração, ela tem um nome específico para isso. É um nome horroroso, difícil até de se pronunciar. Bremsstrahlung. Ou seja, deixa eu escrever aqui. Brem, 2 S, Strahlung. Espero que eu tenha acertado na ortografia aí desse nome, que eu não tenha errado. Bremsstrahlung. O que é isso? Isso é uma palavra alemã que quer dizer frenagem. Na verdade, ela é igual saudade em português. Ela não tem uma tradução definida para outras línguas. Mas ela tem, assim, a ideia dela é uma desaceleração brusca. Tá? Bremsstrahlung, ela significa uma desaceleração brusca com relação a esses elétrons. Então, suponhamos que aqui, para esse anodo aí, ele seja esse pico corresponda ao alumínio. Entretanto,
Se eu trocar esse anodo aqui para, por exemplo, vou colocar outra cor agora, se ele fosse feito de, sei lá, molibdênio, ou tungstênio, ou platina, então vou colocar aí platina, tá? Suponhamos que ele fosse de platina. Na platina, esse pico ele vai seguir essa mesma curva de Bremsstraßl. Então, deixa eu só identificar essa curva de Bremsstraßl aqui. Vai nessa mesma curva aqui de Bremsstraßl. Entretanto, na platina, ele vai ter o seu primeiro máximo de Bragg em outro ponto. Aí os dois, aí até cair de novo na mesma frequência máxima. Então aqui, por exemplo, eu já teria platina. Beleza? Então, por isso que nesse espectrômetro do raio-x a gente consegue identificar as estruturas. Porque para cada elemento vai ter um pico diferente. Vai ter esse primeiro máximo de Bragg em local diferente, dentro dessa curva amarela aí do Bremsstraßl. Ok? E como é que significa isso? Ah, mas por que o máximo não muda? Olha, porque está seguindo aquela ideia da quantização de energia. E qual que é a ideia da quantização de energia? Vamos dar continuidade aqui a ela aqui. Uma vez que você tem o E vezes a voltagem, e isso aqui tem que seguir, suponhamos que toda essa energia, esse potencial acelerador do elétron, seja transferido diretamente para acelerar única e exclusivamente o elétron, então ele tem que seguir a quantização de Planck pelo máximo. Uma vez que você vá pegar essa frequência máxima, esse Ni máximo e isolar, vamos isolar aí na equação aqui, esse Ni máximo será dado então por E, V sobre H. Beleza? Então, essa lei aí, na verdade, ela foi determinada, se não me engano, por duas pessoas, Duane Hunt. Deixa eu ver se é isso mesmo. Duane Hunt. Porque eles conseguiram uma outra aplicabilidade. Veja bem como é que a ciência ela vai encontrando seus caminhos, né? Uma outra aplicabilidade para essa difração de Bragg foi, inclusive, assim, endossar o valor da constante de Planck. Por quê? Você lembra lá na quantização de energia que a gente pegava esse valor aqui e aquilo ali era a inclinação que a gente observava para o efeito fotoelétrico? Né? Aí você tinha aqui, por exemplo, cádmio, aqui você tinha, por exemplo, sódio, né? E por aí vai. Não é isso? Então a gente tinha essa inclinação sempre fixa. E essa inclinação nada mais é do que o E sobre o H. E isso aí vem mais uma vez endossar, olha, a constante de Planck ela tem um valor e é real. Ela não é apenas uma constante para correção que o Planck tirou do nada, não. Ele simplesmente colocou ela lá e ela faz sentido, ela obedece. Então, aí virou outra maneira de colocar a constante de Planck à prova e ela passou perfeitamente, sem o menor problema, tá? Então, que fique bem claro, se eu mantiver o meu V fixo, essa diferença de potencial fixa aqui, eu vou ter, tá, essa frequência máxima definida dentro dessa curva de Bremsstraßl, que é essa curva aí que nós colocamos de amarelo. Perfeito? Então que isso fique bem claro para todo mundo aí. A energia máxima adquirida pelo fóton emitido, para adquirir essa energia quando o elétron é acelerado, ela tem que alcançar esse anodo com o total do valor previsto pela quantização de energia. Tá? E essa energia, que fique claro, depende apenas do acelerador. Perfeito, pessoal? Então, fica aí essa ideia. Na próxima aula, nós vamos agora ver mais uma aplicabilidade, aí já atestada por esse camarada aqui, ó, o Compton. Tá? Nós vamos ver o que é o espalhamento Compton. Beleza? Então, pessoal, deixa o joinha aí, tá? Eu já vou me despedindo aí, mas deixa o joinha, se inscreva no canal. Eu tô abrindo esse livro aí de uma maneira, digamos assim, um pouco traumática, né? Para vocês conseguirem entender um pouco mais, porque esse livro não é fácil. Esse livro, apesar de ser um livro introdutório, outro dia eu até estava discutindo no Facebook, divulgando as minhas aulas, uma pessoa, mas esse livro é muito introdutório, muito basicão. Pois é, muita gente, basicão? É, basicão. Na verdade,
ele é um livro introdutório e ele é supostamente um livro básico. Entretanto, ele precisa melhorar um pouco a didática dele. E a função desse canal é exatamente tentar suavizar esse caminho, tentar dar um caráter mais didático para esse livro. Entendeu? Não só para esse livro, né? Esse canal vai tratar no futuro de vários assuntos da física, mas eu escolhi esse livro aí como o meu carro-chefe. Beleza, pessoal? Então deixa o joinha aí, se inscreva no canal e até mais. Até a próxima aula. Efeito Compton. Tchau!